Amanhã foi a ministração da ceia. E hoje é o nosso primeiro culto transmitido através do YouTube. Então você que está aí do outro lado nos assistindo, que Deus possa te abençoar, que você possa participar conosco e que você possa beber conosco de todas as delícias que o Senhor tem nos dado a este lugar. Logo após o culto, a mensagem será editada e ela ficará lá no YouTube. Então você entra lá no YouTube, Igreja Batista Nacional Vila Madureira, Ponta Grossa, e você poderá participar conosco de todos os banquetes que o Senhor tem nos servido neste lugar. Eu quero convidar os amados a colocar mais uma vez em pé, para nós reverenciarmos o Senhor e a sua palavra, e convidar a você para abrir comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Nós estaremos meditando nesta noite. É o texto que nós iremos meditar nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Todos os irmãos acharam? Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Mais uma vez, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós adoramos ao Senhor. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor é Deus. E em Cristo Jesus, o Senhor se tornou o nosso Deus. E nós estamos diante da Tua palavra. E pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, para nos conduzir nesta noite. E que a Tua palavra, ela seja ministrada em nós como Espírito vivo, para a nossa frutificação no caráter de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos já agradecidos, porque somos Teus, e o Senhor já nos enriqueceu em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E é nele, somente nele, que nós adoramos ao Senhor. Amém e amém. Podemos assentar, amados. Há 3 domingos, nós estamos parados nesta primeira carta. Estamos vendo esta carta do apóstolo Paulo, enviada em primeiro lugar à igreja em Corinto. E estamos tentando enxergar, estamos tentando garimpar dentro desta carta todos os seus princípios, toda a verdade concernente à nossa herança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já vimos que em Cristo, uma das nossas heranças em Cristo é a paz. Que Cristo nos deu a paz. E aprendemos que paz não é ausência de problemas, mas paz é ausência de acusação na mente. E a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus e aceitamos toda a sua obra, nós somos apaziguados com Deus, somos apaziguados com nós mesmos e somos também apaziguados com os nossos irmãos. Uma outra coisa interessante que nós estamos vendo nesta primeira carta, que em Cristo Jesus nós também recebemos comunhão. E a palavra de Deus diz que a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, é com o Espírito Santo. E desta comunhão com o Deus triuno, flui então a nossa comunhão uns para com os outros. E nesta noite nós estaremos aprendendo um pouquinho sobre outra parte da nossa herança que nós herdamos em Cristo Jesus
E Paulo diz que nele, em Cristo, nós fomos enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então nós estamos percebendo que dá-nos a entender que esta primeira carta, Paulo está escrevendo uma igreja, para que a igreja ela possa entender que ela é herdeira. Para que cada cristão ele possa entender que ele é um herdeiro. Que ele é herdeiro de Deus. Ele herdou as bênçãos com Abraão e agora ele é co-herdeiro. Ele herdou juntamente com Cristo Jesus todas as coisas. E Paulo deixa muito claro, diz que nós fomos enriquecidos em tudo. Diga comigo assim, nós fomos enriquecidos em tudo. E esse tudo, nós queremos falar um pouquinho nesta noite sobre esse tudo que nós fomos enriquecidos no amado. Primeira coisa que nós queremos falar é que Deus, através da sua graça, nos conferiu uma herança. Então essa herança Deus nos deu através da sua graça, do seu favor. Isso foi nos doado. E logo a partir que nós temos então esta herança, somos herdeiros legítimos, somos herdeiros de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, amados, uma das coisas que às vezes passa de largo, nós temos visto isso, temos ouvido, mas às vezes nós não paramos para meditar nisto. A Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Às vezes abreviamos AT ou VT, que significa Velho Testamento ou Antigo Testamento. Isso é a primeira parte da Bíblia. A segunda parte da Bíblia nós chamamos de Novo Testamento. Então nós já percebemos que a Bíblia ela é um testamento, ela é um documento. E este documento é para os herdeiros. E nós precisamos atentar para isto. Quando se fala em testamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma herança. Todo testamento ele denota uma herança. Alguém lavrou um testamento, ele lavra esse testamento porque quer conferir ou aferir uma herança a outrem. E esse testamento ele só tem valor na mão daquele que é o beneficiário depois que o testador morre. Enquanto o testador for vivo, embora você possa muitas vezes usufruir daquilo que já é seu, mas você ainda não pode usufruir dele plenamente. É por isso que quando olhamos para o Velho Testamento, vimos que todos aqueles personagens, todos aqueles servos, aquelas servas do Senhor, eles usufruíram de Deus de uma forma fantástica, de uma forma tremenda. Mas eles não puderam usufruir de Deus plenamente, porque o testador estava vivo. Logo depois que Jesus então se fez carne, veio ao mundo, habitou entre nós, cumpriu cabalmente o seu ministério terreno, subiu aquela cruz, foi morto naquele madeiro. Logo depois que Jesus então foi sepultado, ao terceiro dia, ele ressurgiu. A partir daí então, todos nós como herdeiros, recebemos agora o privilégio para desfrutarmos de toda a nossa herança. Agora somos herdeiros legítimos e que podemos desfrutar de toda a nossa herança. Nós fomos enriquecidos em tudo. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele diz que o tudo de Deus é toda a palavra e todo o conhecimento. A palavra aqui se refere a Cristo, o Verbo de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo é o que? A palavra. Diz que a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez sem a presença do Verbo vivo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, nós somos enriquecidos em toda a palavra. Cristo é todo de Deus, Cristo é o todo de Deus, Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o Verbo de Deus. E esta riqueza já está dentro de mim, esta riqueza já está dentro de você, esta riqueza já está na igreja. Quando o pastor Messias fala que não tem nada oculto da igreja,
mas tem muitas coisas ocultas na igreja. Esta igreja, ela é o mistério de Cristo. E tem muitas coisas de Cristo que já estão em mim. Muitas vezes elas ainda não estão sendo expressas na altura que precisam ser expressadas. Mas elas já estão em mim. Elas já estão em você. Nós não podemos ter aquela ideia que a glória celeste é aquela glória distante. Essa glória de Deus é Cristo. E Cristo se fez carne, Cristo se fez homem e habitou entre nós. Aí você pode dizer, maravilha, amém. Aí eu vou dizer para você algo mais do que isto. Cristo se fez carne e habitou entre nós, cumpriu o seu ministério, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E hoje Cristo não está mais entre nós. Cristo agora está em nós. Emanuel agora já não é mais Deus conosco. Emanuel agora é Deus em nós, através de Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito que em nós habita. Primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa noite. O que Deus quer nos mostrar com tudo isto é que nossa herança é tudo que está escrito na palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus, o desejo de Deus é que nós possamos ler, conhecer tudo que nos pertence. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, toda a vitória, toda a bênção, toda a promessa de Gênesis, Deus quer que você conheça que aquilo é meu, que aquilo é seu, que aquilo é a nossa herança. Abrimos a Bíblia em Gênesis, a primeira coisa que nós vamos ver lá é o centro do livro. A mensagem central do livro: Cristo é a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Você vai lá em Êxodo, todas aquelas maravilhas, todas aquelas experiências tremendas que os servos e as servas de Deus estiveram com o Senhor, aquilo é meu, aquilo é seu. São experiências que são nossas. A Bíblia não é história, para nós ficarmos lendo história e temos conhecimento histórico. A Bíblia é um documento. E como documento, como um testamento, a vontade de Deus é que nós possamos olhar para tudo que está escrito na sua palavra e trazer todos aqueles princípios, trazer toda a força daquelas promessas, trazer todo o cunho daquelas bênçãos para o nosso viver diário. Eu falei esses dias aqui com a igreja, e eu estava falando a respeito de como Deus nos orienta. Esses dias atrás eu estava questionando, Senhor, como é que nós podemos receber a orientação através da Tua palavra? Quando eu digo orientação, é orientação específica. Vamos supor que você tem que mudar de cidade. E você está entendendo de Deus, que Deus quer mudar você de cidade, quer levar você para um outro lugar. Mas você está tão arraigado que você duvida daquilo que Deus está ministrando no seu espírito. E você vai lá e abre a sua Bíblia, e o texto que você abriu lá, que cresceu aos seus olhos, é a chamada de Abraão. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aquele texto, o primeiro momento que você lê, você entende que aquele texto foi dado a uma pessoa, e que essa pessoa chamou-se Abraão, o pai da fé. Mas no momento que você está lendo o texto e recebendo o texto como orientação de Deus, o Espírito de Deus pode pegar aquele texto e falar exatamente com você. José, Maria, Pedro e Valdir, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou mostrar a você, sai do meio da sua parentela. Eu quero desarraigar você, porque eu quero plantar você num outro lugar. Eu quero estender você como carvalho de justiça. E assim nós vamos receber orientação do Senhor através da sua palavra. Nos demais livros, as mesmas coisas. Você vai seguindo toda a Bíblia e você vai vendo que toda a Bíblia traz a nós o conhecimento de tudo que Cristo é para nós. Whitney Lee, quando ele escreveu Cristo todo inclusivo, ele diz que Deus não tem nada a revelar fora de Cristo, que tudo que Deus tem a revelar para a sua igreja está em Cristo, que toda a Bíblia aponta para Cristo, que toda a menção de ação gloriosa de Deus na palavra está reportando a Cristo, está visualizando Cristo. E Deus quer ministrar em nós não é história. Deus quer ministrar em nós caráter, e caráter de uma pessoa, a quem Ele constituiu o Senhor sobre todas as coisas, o herdeiro legítimo de todas as coisas,
para que nós possamos herdar juntamente com Ele e desfrutarmos juntamente com Ele de todas as coisas. Paulo é muito claro, eu coloquei aqui, quando ele diz: em tudo fosse enriquecido nele, em Cristo, em toda palavra. Toda a palavra de Deus revela o que nos pertence em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Toda. Não é alguma palavra. Não são textos salpicados. Toda a palavra de Deus nos revela o que nos pertence em Cristo Jesus. Quando a gente começa a estudar as riquezas insondáveis de Jesus, e Paulo foi esse irmão abençoado, esse apóstolo, que ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dado a graça de pregar o evangelho das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Quando a gente começa a estudar Deuteronômio, a gente vê a chamada de Deus tirando Israel do Egito. Nós estamos vendo isso na Páscoa. Nós estamos vendo isso na festa da Páscoa. Deus tirando um povo do Egito. Deus tirando nós do mundo. Deus tirando um povo do poder tirano de Faraó. Deus tirando a sua igreja do poder tirano de Satanás. Deus levando Israel para o deserto. Deus levando a igreja a cada dia para habitar em Cristo, para enriquecê-la em todas as coisas. Você vai percebendo que cada manifestação daquela, Deus estava revelando a riqueza do seu povo. Estava mostrando a eles que 400 anos de escravidão não tirou deles a riqueza que lhes pertencia como herdeiros. Mostrando a eles que Cristo era a terra que manava leite e mel. Que Cristo era o cajado que dava a direção no deserto. Que Cristo era o maná que desceu do céu. Que Cristo era a rocha fendida. Que Cristo era a água potável que eles podiam beber e saciar a sua sede. E quando nós olhamos a entrada em Canaã, na verdade, Deus estava levando Israel para habitar em Cristo. A terra que mana leite e mel não é só um lugar geográfico. É uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as riquezas de Deus, ou todas as riquezas da palavra de Deus, estão agora dentro de nós pela habitação de Cristo no nosso espírito regenerado. Amém, irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! É isso, amados. Todas as riquezas de Deus agora está em nós, habita em nós através de Cristo no nosso espírito regenerado. Paulo diz que a igreja é a casa de Deus, é o lugar aonde Deus se manifesta. E eu quero ser ousado, eu quero ir um pouquinho além dessa casa de Deus. Eu quero, juntamente com o irmão Paulo, pela fé nessa noite, dizer assim: a igreja é a casa dos tesouros de Deus. A igreja é a casa dos tesouros de Deus. Os tesouros de Deus estão aqui dentro de mim. Os tesouros de Deus estão aí dentro de você. Os tesouros de Deus estão aí a cada dia sendo manifesto através da sua igreja. A igreja é a casa aonde Deus tem depositado os seus tesouros. A igreja é este vaso de barro aonde a glória de Deus está depositada para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja conhecido entre todas as nações. Parece fácil isto. Quando falamos disto, parece que isto é muito fácil de entender. Parece que isto é muito fácil de viver. Não é tão fácil assim, amados. Porque isso não é uma questão de lógica. Isso é uma questão de fé. Herdeiro só desfruta das bênçãos quando ele tem consciência que ele é herdeiro. Herdeiro só desfruta plenamente da sua herança quando ele conhece o testamento, quando ele conhece o caráter do testador, quando ele conhece as riquezas que lhe foi passada e quando ele tem maturidade para administrar todas essas dádivas. Isto foi dado gratuitamente no amado. Então, quando Paulo diz que nós somos enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, porque conforme nós vamos lendo a palavra, nós vamos conhecendo o Senhor.
E conhecer o Senhor, Paulo diz que excede todo o entendimento. Isso vai além da lógica, isso vai além do didaquê secular, isso vai além da capacitação humana. Conhecer a Deus é ter esta graça, essa dádiva do didaquê espiritual, para entendermos quem Deus é, quem nós somos e qual é a nossa parte nesta herança bendita que recebemos do Senhor. João tentou falar disto. João disse: no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E João diz assim: e vimos a sua glória, e vimos a glória do unigênito do Pai. Nós conseguimos ver a glória daquele que tinha a gene única. Nós conseguimos, João está dizendo assim, nós que andamos com ele, nós conseguimos entender a genealogia dele, nós conseguimos entender o DNA de Deus em Cristo. Nós vimos, nós convivemos, nós ouvimos, e esta glória habitou no nosso meio. Nós fomos enriquecidos, porque a glória de Deus se manifestou no nosso meio em uma pessoa, e essa pessoa era o unigênito do Pai. E nele então, João está dizendo, nós somos enriquecidos em toda a palavra. Por estarmos em Cristo, tudo o que está na palavra de Deus agora está em nós. Amém, irmãos? Por estarmos em Cristo, tudo o que está na palavra de Deus está em nós. Isso já está em nós. Muitas vezes oculto de nós, mas não oculto a nós. Já está em nós. Hoje pela manhã, eu acredito que o professor ainda vai dar esse testemunho. Quando ele começou a citar a palavra, ele cita o cordeiro lá em Gênesis. Onde está o cordeiro? Logo em seguida ele falou assim, e João disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele foi ler Apocalipse. E nós percebemos assim, que um período eterno foi ministrado tremendamente ao professor, e o professor não conseguia ler o texto. Deus não estava gerando naquele momento esta palavra nele. Deus estava tão somente manifestando a palavra que já está nele. E aquilo, por estar manifestando aquela palavra, o vaso ele começa a ser, o odre ele começa a ser dilatado. O vaso com suas trincas, ele fica tentando segurar para não deixar vazar, mas não tem jeito. É maior, a glória é maior do que o vaso. E quando ele verbalizou aquilo que estava dentro dele, as pessoas que estavam acompanhando a linha de raciocínio, as pessoas que estavam na mesma moção do Espírito Santo, acompanhou ele na mesma geração da palavra. Na mesma manifestação da palavra, as pessoas também manifestaram da mesma forma que Deus estava se manifestando nele. E eu disse para a igreja, amados, a vontade de Deus é que as nossas EBDs todos sejam ministrados desta forma. Deus quer manifestar essa palavra já gerada dentro de nós pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo que nós habita, não é só no professor ou em alguns alunos, mas Ele quer ministrar em toda a igreja, porque a igreja já possui todo este enriquecimento. E nós precisamos agora tão somente desfrutarmos disto no amado. Se você quiser nos acompanhar, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 1:20. Veja que coisa linda que o nosso irmão Paulo escreveu lá para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. 2 Coríntios 1:20, na minha tradução diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tanta tem nele o sim ou o amém. Porquanto também por ele, que é Cristo, é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Por quantas são as promessas de Deus, tem nele a aprovação do sim, o assim seja, o amém. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Toda a palavra, amados de Deus, foi escrita e colocada a nosso dispor, a fim de que hoje, por meio da habitação de Jesus Cristo, no nosso espírito regenerado, que é escrito, ou seja, a nossa experiência dia a dia pela fé. O desejo do meu coração nesta noite
e creio que é o desejo do coração de Deus, é que como igreja, a cada dia nós possamos voltar para a palavra. Que a cada dia nós possamos meditar na palavra de Deus. Que nós voltemos à meditação, ao estudo da palavra de Deus. Que nós possamos ir apossando de tudo aquilo que já é nosso. Que nós possamos ir possuindo na questão de expressão, de expressarmos isso, tudo o que é nosso, porque tudo que o mundo precisa é que Cristo seja expresso através da igreja. O mundo não está precisando de programações, o mundo não está precisando de coisas mirabolantes, o mundo não está precisando de imitações baratas das coisas que eles têm lá, mas o mundo está precisando de uma igreja que expresse o que nela já está. Todo o enriquecimento de Deus, que é Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados no caráter e na varonilidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a cada dia Cristo cresça e que nós possamos ir diminuindo. Eu diminuindo, Cristo crescendo. Você diminuindo, Cristo crescendo. Nós diminuindo, Cristo crescendo. Até que esta luz seja manifestada plenamente pela a igreja, na igreja e através da igreja. Aí o mundo conhecerá que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta semana, quando meditava nesse texto, a minha preocupação era: o que comeremos, Senhor, neste final de semana? Qual o matzá, qual o pão que será nos dado? E a minha oração era mais ou menos assim: prepare o nosso apetite, dá-nos fome, porque só come bem quem tem fome. Meu pai dizia que tempero bom de comida é fome. E o Senhor nos dê fome, nos dê sede, porque nós queremos nos alimentar do Senhor. Nós queremos beber destas águas que já começam a fluir do nosso interior. Mas nós queremos beber desta água de tal forma até que ela possa jorrar do nosso interior como fonte de águas vivas, e que por onde esta água passar, tudo gere vida para o louvor da sua glória. Abra vazão, meu amado. Abra vazão, minha amada, dentro do seu espírito, para que essas águas fluem. Se você percebe que tem pouca dessas águas, vá à fonte e beba. Mas não vá à fonte com um copinho para beber, um copinho com água, não. Vá à fonte com um caneco grande. Vá à fonte com uma vasilha grande. Vá à fonte com sede. E chegando lá, você tendo intimidade, larga a vasilha, baixa a cara na fonte e beba até ser saciado. E Jesus diz que quem dele beber desta forma, do seu interior fluirão rios de água viva. É preciso beber. É preciso beber muito. Para fluir muito, é preciso beber muito. Se você beber pouco, fluirá pouco. E isso não depende de Deus. Isso agora depende de mim e de você. O Espírito já foi derramado não sobre medida, mas ele já foi derramado abundantemente desde o Pentecoste, para que a igreja possa beber, possa ter de Deus o quanto a igreja desejar. Quanto maior for a sede, mais de Deus nós beberemos. Quanto maior for a fome, mais de Deus nos alimentaremos. E quanto mais de Deus tivermos, mais de Deus também nós vamos doar por onde quer que nós passarmos. Encerrando. Portanto, nada nos falta. Somos plenamente supridos nessa habitação. Fomos enriquecidos em toda a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus se fez carne, venceu tudo por nós, e
E hoje, através do Espírito Santo, Ele, Jesus, habita no nosso espírito regenerado. Logo então, nós não temos falta de nada. Se tem um povo que pode dizer o Salmo 23 com propriedade, este povo é a igreja graciosa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Coloquemos de pé, amados, nesta noite. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero deixar Colossenses 2, 2 e 3 para nós meditarmos durante toda esta semana. Colossenses 2, do 2 ao 3, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E o mistério de Deus é Cristo, em todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento que nele está oculto. Quero que você medite nisso durante a semana, para que o coração deles, a igreja, seja confortado e vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento que neles ou nele está oculto, ou neles estão oculto. Que o Espírito Santo, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, nos leve a esta compreensão. Nós já somos enriquecidos em toda a palavra, mas que Ele nos enriqueça nessa noite com a compreensão de toda esta palavra, que Ele nos dê todo o entendimento nesta palavra, para que nós possamos compreender o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. Para que, entendendo, compreendendo todas estas coisas, nós possamos entender e saber que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus, que agora é revelado dentro do nosso espírito regenerado. Curva sua cabeça. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos enriquecido em toda a palavra. O Senhor tem enriquecido a tua igreja com todo o conhecimento, e a vontade do Senhor é que os teus herdeiros desfrutem de tudo que o Senhor nos deu gratuitamente no amado. Obrigado por este documento celestial que o Senhor colocou nas nossas mãos, que nós chamamos de Velho Testamento, de Novo Testamento, de Bíblia Sagrada. Que ao abrirmos a Tua Palavra, o Espírito Santo nos leve a entender todos esses tesouros ocultos em Cristo Jesus, mas ministrado a nós pelo Espírito Santo que em nós habita. E que, como herdeiros de Abraão e co-herdeiros com Cristo Jesus, nós possamos manifestar o Senhor de forma tremenda, relevante, em toda a face da terra. E entendermos que nós temos o Senhor. Logo então, nós não temos falta de mais nada. Obrigado pela tua vida na nossa vida. Obrigado pela tua glória depositada em vasos de barro. O Senhor fez isto para que a glória fosse do Senhor. O vaso é frágil,
mas a glória é excelente, porque a glória é o Senhor Jesus Cristo ministrado no nosso espírito regenerado. A cada dia Deus derrama da riqueza da glória de Cristo Jesus em cada um de nós. Somos a casa dos tesouros do Senhor, e que nós possamos expressar o Senhor, e expressar o Senhor grandemente para o louvor da tua glória. Obrigado por cada vida que veio a esta casa para nesta noite juntos nós meditarmos na tua palavra. Obrigado por todos aqueles que estão sendo alcançados neste momento através desse veículo tremendo de comunicação e que estão sendo abençoados e enriquecidos juntamente conosco. E que a tua graça nos leva a cada dia a expressar o Senhor. E que o teu Espírito Santo nos conduza ao centro da tua vontade, o melhor lugar para nós estarmos. Nós manifestaremos o Senhor. A tua graça nos capacitará a vivermos as delícias dos mistérios do Senhor, que é Cristo. E a tua graça nos capacitará a manifestar o Senhor entre todas as nações. Adorando ao Senhor, nós nos rendemos à tua soberana vontade, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Existe um rio? Vamos exaltar o Senhor. Aleluia. Oh Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Eu quero beber deste rio, Senhor. Venha saciar a minha sede. Se aproxima de Deus com sede e declare Ele nessa noite: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vamos ouvir só as vozes femininas dizendo: quero beber, juntamente com o teclado. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Todos juntos agora com um grito de sede. Você vai cantar com toda a força do seu pulmão agora. Agora é um desesperado dizendo que eu quero beber. Eu preciso beber. Eu não poderei sair daqui sem beber dessas águas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Para encerrarmos aclamando ao Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. É o Senhor. Quero chamar o pastor Jonatas aqui à frente. Pastor Jonatas é o meu escudeiro. Para que você esteja orando, agradecendo a Deus por esta noite, agradecendo ao Senhor por esta vitória que o Senhor tem nos dado, para que através do YouTube nós possamos estar ministrando a palavra de Deus, indo além dessas paredes, para que outras pessoas sejam abençoadas juntamente conosco. Logo em seguida eu estarei ministrando a bênção, encerrando a nossa reunião esta noite. Pastor Jonatas. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Você que está nos assistindo nessa hora, nós queremos orar abençoando você também, para que a palavra do Senhor possa estar aí tocando o seu coração neste momento, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, porque fomos agraciados pela tua presença aqui nessa noite, ó Pai, durante o decorrer deste dia, ó Deus.
Nós temos certeza que a Tua palavra é poderosa para transformar vidas, ó Deus, para quebrar cadeias, Senhor, quebrar todo tipo de cadeia, Senhor, e fazer-nos livres, fazer pessoas livres, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é ministrada, que é transmitida agora neste dia aqui, ó Deus, através da internet, Senhor, que possa estar abençoando corações, ó Pai, onde quer que ela esteja sendo transmitida neste momento, ó Deus, aquele que precisa de transformação, aquele que precisa de libertação, aquele que está precisando de um abraço, aquele que está sozinho neste momento e precisa de um carinho ali, ó Deus, que o Senhor possa estar tocando e abençoando esses corações, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite por este dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora, salvadora do seu Filho tão amado Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Santo Espírito do Senhor, seja sobre vós, ó amados, e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Amém. E amém. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de vitória, enriquecidos com toda a palavra e conhecimento em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, amados? Assim estamos encerrados nesta noite.